Então, galera, bem-vindos ao workshop de engenharia de software e código limpo, produzido por mim, Hadak, e o Lucas Bertan, aqui para a Agropoli. Bom, então vamos começar aqui com a primeira parte, vamos falar um pouco sobre engenharia de software. Engenharia de software é um conjunto de métodos e procedimentos visando a maximizar a eficiência do processo do desenvolvimento do software, seja em termos de tempo, de dinheiro e de mão de obra. E esses processos são estudados para possibilitar uma melhor comunicação entre as partes envolvidas. Então, por exemplo, o seu cliente ele quer desenvolver um software. Com a engenharia de software permite que você te dá ideias de como você consegue ter um contato melhor com o seu cliente para poder criar uma solução mais elaborada da forma correta. E permite uma melhor colaboração entre os membros da equipe, porque assim você consegue, tipo, quando você documenta tudo e você consegue, você estabelece reuniões, etc., você tem uma colaboração facilitada. E, como consequência de todo esse processo aí que é aprimorado, você consegue entregar mais valor para o cliente, atendendo aos requisitos desse produto. E também gera uma melhor comunicação para a referência futura. Aqui uma ilustração muito boa de um projeto sem organização. Vocês podem observar que ali essa ilustração, que o cliente entende e o que cada parte da equipe compreende do que é o projeto e até mesmo qual é o resultado final, eles se distinguem muito. Esse é um projeto sem organização. Até um projeto organizado não vai sair exatamente como você espera, porque você sempre tem dificuldade de comunicação e etc. Mas um projeto sem organização dos conceitos de engenharia de software, ele definitivamente vai ter uma maior chance de fracasso. Por isso é importante você estudar engenharia de software quando você vai fazer um software, entender os processos. E quando você e você tem algumas ações que você precisa tomar quando você está fazendo o projeto de engenharia de software, que são essas 6 principais e uma sétima, que eu vou falar um pouco depois, que é o processo de software. Então, você tem que levantar os requisitos, analisar os requisitos, projetar, que é a parte de projeto em si, implementar, testar e implantar. A gente vai ver logo a seguir o que cada uma dessas coisas significa. Na nossa primeira etapa, a gente tem o levantamento de requisitos. O que é levantar os requisitos, né? Quando você quer criar um software, você precisa primeiro entender o que você quer alcançar com aquilo. O que o seu software precisa atender. Esses são os requisitos. E a gente divide os requisitos em requisitos funcionais e requisitos não funcionais. Os requisitos funcionais são os requisitos que estão diretamente associados àquilo que você precisa entregar. Então, por exemplo, você quer fazer... Opa, desculpa. Você quer fazer, então, um sistema para um banco. Então, obrigatoriamente, você consegue imaginar requisitos funcionais, são, por exemplo, o usuário poder sacar dinheiro e poder depositar o dinheiro. Esses são os requisitos funcionais. E alguns requisitos não funcionais, mas que também são importantes, se referem a qualidades e ou restrições que o seu sistema pode ter. Então, por exemplo, você tem um sistema de banco e você já consegue depositar e sacar. Poder ver todas as informações da sua conta e movimentos é um requisito teoricamente não funcional, mas que é importante você ter. Uma maior segurança é um requisito não funcional, porque ele não afeta diretamente no, no funcionamento, né? De você poder sacar, de você poder depositar. Mas também é muito importante a velocidade e várias outras coisas que você tem aí também são todos requisitos não funcionais. É muito fácil de você listar requisitos que não são funcionais, mas que são bastante importantes. E você pensa nesses requisitos
segundo as necessidades de usuários diretos e usuários indiretos do software. E aí, como é que você consegue separar, então, esses usuários, os usuários diretos dos usuários indiretos? Os usuários diretos, eles são aqueles usuários que vão estar interagindo de forma direta com o software. Então, ele vai estar colocando informações ali e vai estar recebendo informações. Os indiretos são aqueles que são interessados nos resultados do sistema, mas que não necessariamente vão estar ali no computador ou na máquina mexendo no sistema diretamente. Então, um gerente, por exemplo, ele se aproveita de informações, né, de dados que o seu software, que o seu sistema obtém. Mas ele não necessariamente vai estar ali sempre em cima do seu software, pedindo para que ele te dê relatórios. Então, nessa primeira etapa, você vai pensar nos requisitos, pode dar uma conversada também nos interessados, e ver essa perspectiva deles e criar um documento listando os requisitos. Na segunda etapa, você tem uma análise desses requisitos. Então, você vai ver nesse documento aí, a lista de requisitos, você vai ver o que está faltando. Então, você vai conversar, você vai ter interações com os seus clientes e com várias linhas, vários gradientes, né? Se você vai conversar com quem está na linha de frente do processo, ou também na parte da gerência, você vai conversar com os usuários diretos, os usuários indiretos e ver se realmente aquele conjunto de requisitos que você levantou está ok. E você vai listar, você vai documentar e você vai descrevê-los de maneira melhor. E aí que entra os modelos de descrição do sistema. Por exemplo, o modelo de caso de uso e o modelo de classes, que é o que eu vou mostrar agora para vocês. Aqui na análise de requisitos, então, duas formas de descrever os seus requisitos e aí como que deve funcionar o seu sistema, é entender, por exemplo, em duas perspectivas, o modo de uso e as classes. Uma descrição que volta para o modo de uso pensa mais na perspectiva de um usuário, de uma pessoa, ou não necessariamente de uma pessoa, pode também ser um ente, tipo um outro sistema, mas que vai interagir de maneira externa, né? Um agente externo ao sistema, que vai estar agindo com o seu sistema e vai querer fazer alguma coisa com ele. Por exemplo, ali você tem um sistema de gerência de hotel simplificado, onde o funcionário da limpeza, que é um dos nossos atores aqui, ele vai ter o gerenciamento de hospedagem, que é uma coisa meio vaga, né? O recepcionista tem o gerenciamento de hospedagem, uma coisa super vaga, na real. Eu admito que talvez seja um exemplo meio vago que eu peguei na internet. Ele vai gerenciar dados de associados, de cliente, etc. E ver a disponibilidade de quartos, como são cada um desses casos que são mostrados aí nessas elipses. O modelo de classes, ele já é um pouco diferente, porque você pensa mais na perspectiva do sistema, né? Aqui você tem cada uma dessas coisas, você pensa ele como entes que são tipo bloquinhos que vão se interagir dentro do seu sistema. Por exemplo, a loja, ali o catálogo de produtos, são coisas mais detalhadas que estão dentro do seu sistema, e aí você vai ver o que cada coisa tem que ter, etc. E aí você entra na terceira parte, que é a parte de projeto. Até então, você não tinha pensado muito na parte de código e na parte de restrições tecnológicas que você tem. Aqui na parte do projeto, você vai se focar em pensar nisso. Você vai pensar na arquitetura, nos detalhes, na interface do usuário e nos dados. Você vai pensar no que realmente você vai usar dentro do seu projeto. O sistema operacional que você vai usar, a linguagem de programação, essas coisas que você vai discutir então com a sua equipe, com seus clientes, e você vai ver exatamente o que você vai usar ali no seu projeto. É essa fase que você tem que pensar isso. E aí você tem a parte de implementar, que é usar tudo isso que você construiu até agora, esses esquemas,
etc., e transformar em código verdadeiramente. E aí, nessa parte, também você pode pensar em quais softwares você pode reutilizar. De repente, você, nessa sua empresa, você já usou vários outros softwares que podem ser relacionados, né? Ou você tem bibliotecas que você criou, que você também pode usar. Você pode usar bibliotecas externas e frameworks. Hoje em dia, a gente usa muito Node, React. Vocês com certeza já devem ter ouvido, né? Ouvido falar do React, que é bastante utilizado para produzir aplicativos, sites, etc. Tem uma infinidade de frameworks, bibliotecas, para você usar também, que facilitam muito quando você vai criar e implementar um sistema de software. E aí você chega numa parte muito importante. 5, a parte de testar. E aí você vai dividir os testes em testes individuais, os testes de integração, de validação e de regressão. E o que são esses tipos de testes que você tem? Os testes individuais são os testes em que você vai pegar cada bloco do seu sistema, porque você se lembra que um sistema é assim chamado justamente porque você tem vários bloquinhos de software que vão ficar interagindo entre si para poder funcionar como um todo. É uma coisa meio complexa. Então, testes individuais testam os blocos separadamente para ver se eles sozinhos estão funcionando direitinho. Os testes de integração vão ver como eles estão conseguindo se relacionar em suas funcionalidades. O teste de validação é o teste em que você conversa com o usuário, mostra ali seu software e fala assim: poxa, esse sistema aqui, ele está de acordo com as suas necessidades? Está atendendo os requisitos? Está ok? Então, isso daí é a validação. E você tem também, então, os testes de regressão. Os testes de regressão são interessantes, porque conforme você vai desenvolvendo o seu sistema, você vai ter algumas mudanças. Às vezes o seu sistema estava ali enxuto, bem feitinho, mas você viu, assim, conversou com o cliente e falou: poxa, eu acho que eu gostaria que tivesse essa outra funcionalidade. Ou, não gostei muito dessa funcionalidade, seria legal a gente tirar. Ou eu gostaria que isso aqui fosse um pouco diferente. Aí você faz essas mudanças e você não sabe como é que ele está funcionando, se ele ainda está funcionando direito aí no seu sistema. Isso é um teste de regressão, é um teste para analisar se aquilo que você alterou no seu sistema ainda, né, faz com que o seu sistema continue funcionando. E você vai documentar tudo isso. Alguns documentos que são aí, que se envolvem aí nesse processo, é o plano de testes, que contém cronograma, metas, comunicação quer dizer, são cronogramas e metas, que servem para comunicação entre stakeholders e a própria equipe. Para você ver, então, tipo, até tal dia eu preciso desses módulos testados, para apresentar isso para os interessados, né, os stakeholders, para mostrar como um avanço e também para a sua própria equipe. E o roteiro de testes, que é como um manual para testar o software. Eu tenho esse bloco aqui e eu sei que para testar esse bloco eu preciso fazer assim, assim, assado. Então, isso daí é um roteiro de teste. E o relatório de testes, que é os resultados que você obteve no teste. E aí você chega na parte 6, implantação. Implantação também é uma parte muito importante, porque depois que você tiver todo o seu software todo prontinho ali, direitinho, ainda é importante que você pense como é que você vai fazer esse sistema, esse software, alcançar, né, o seu cliente, como é que ele vai realmente utilizar aquilo. Então, coisas importantes para pensar nisso é como é que você vai fazer o empacotamento do seu sistema, é transformar, né, num pacotinho todo aquele sistema que você criou, você cria um pacotinho ali, um arquivo, manda para o seu cliente para ele poder usar. Como é que você vai distribuir o sistema e como é que você vai instalar esse sistema, no ambiente. Então, o sistema de banco, por exemplo, você vai lá e você vai ver como é que você vai instalar nas máquinas lá do banco e todo, etc, né? Se você quiser substituir também um sistema antigo por um mais novo, você vai precisar ver como é que isso é feito. Então, a implantação também é importante, porque o sistema anterior não pode parar de funcionar enquanto você está colocando um sistema novo ali. Então, isso tudo é um processo importante para se pensar. Quando o sistema é relativamente complicado, você também precisa pensar em fazer
treinamentos, né, capacitações para o seu cliente, para o usuário, e manuais, para que ele possa usar aquele sistema de maneira adequada. Então, tudo isso faz parte da implantação. Por exemplo, o software, o Excel é um software incrível, mas você precisa de capacitação para poder usar ele. Vários outros softwares também são assim. E aí a etapa 7, que já envolve uma questão que é o processo de software. Você vai precisar iterar. É muito difícil que o seu projeto, depois que você passa por essas 6 etapas, ele saia pronto, assim, nossa, maravilhoso, não teve nenhum problema. Não. E aí é o que vai entrar aqui nos seus processos de software. Hoje a gente conhece algumas metodologias, né? A metodologia mais antiga é a metodologia de cascata, que aqui eu coloquei representando aqui nesse negocinho que está caindo aqui, o Magikarp, né? Isso daqui, ele é a metodologia de cascata. Você tem cada uma das etapas e você pode cair, depois que você terminar uma etapa, você pode cair, você pode ir para uma outra etapa. Às vezes você pode mudar de uma etapa para outra no meio do seu procedimento, mas você antes vai precisar terminar uma e aí você vai ver a outra. O problema é porque normalmente nesse tipo de metodologia você tem uma comunicação pior, né? Você vai comunicar menos com o seu cliente, você vai comunicar com menos frequência, que até que o seu projeto ele realmente fique assim, ok, dá para mostrar para o seu cliente, vai demorar. Você vai levantar os requisitos, vai passar por todo aquele processo, e aí, análise de requisito, projeto, implementação, e teve um problema ali, eu acho que eu vou precisar mudar uma coisinha ali para lá. Você volta e vai para uma outra parte do projeto, e aí você vai implementar aquilo ali. E aí depois você vai continuar descendo na cascatinha ali, de boa, e você vai ver que só depois de muito tempo é que você vai ter um negócio realmente apresentável para o seu cliente, poder mostrar para ele e para poder validar. E aí, então, esse é um processo exaustivo. E uma outra forma que você tem hoje em dia, que está bastante popular, né? Que é a metodologias ágeis, scrums, sprints. Então, o que é a metodologia ágil? A metodologia ágil não é nada mais, nada menos do que você repetir todos aqueles processos que eu acabei de falar, aqueles seis processos não, aquelas 6 etapas, aquelas 6 ações que você precisa tomar, você vai fazer eles exaustivamente, entendeu? Você não vai voltar para um passo anterior. Você vai fazer as 6 etapas ali, levantar os requisitos, analisar os requisitos, ir para a parte de projeto, implementar, testar, implantar, e aí você vai ver com o seu cliente, pô, isso daí é ok? Não é ok? Como é que é? Faltou os requisitos. Então, tipo, você não vai fazer um projetão assim, vou embarcar todos os requisitos de uma vez só que o meu sistema precisa. Você não vai fazer isso. Você vai pegar alguns pacotes assim interessantes, assim, esses daqui funcionam juntos, para você poder entregar alguma coisa para o seu cliente o mais rápido possível. Por isso que o método é o ágil. Você sempre vai ter alguma coisa para entregar em pouco tempo. Você vai ter um sprint, então, levantando alguns requisitos ali, analisando, você vai pegar alguns específicos, vai levar até o final, produto feito. Aí você vai validar com o seu cliente, vai falar assim, poxa, o que, que você achou, blá, blá, blá. E aí você vai levantar mais requisitos que faltaram e vai ir melhorando ali o seu sistema até ele alcançar o nível desejado. Isso é uma metodologia ágil. E é isso daí da minha parte. Alguma dúvida, sei lá? Bom, se não tiverem nenhuma dúvida, a gente pode passar para a segunda parte. Se tiverem alguma dúvida que vocês estão guardando, quiser passar para mim lá no finalzinho também. O Gabriel disse que está tudo ok. Um comentário. Valeu pela força, Gabriel. Uma coisa que aqui eu acho que é legal comentar, a parte que o pessoal chega, sei lá, em engenharia de software, a gente vai ver código, né? Não necessariamente.
A gente Na... vai ver código, mas o código é uma das fases. Então, a ideia de engenharia de software é que você tem, sei lá, engenharia mecânica, você, sei lá, vai fabricar uma peça, uma coisa. Você tem uma linha de produção lá que vai fabricar. O negócio da engenharia de software é que deu tanto problema em software antes, tipo, o pessoal faz de qualquer jeito, manda para um lado, manda para o outro, tenta fazer o software que no final o pessoal pensou, mano, bora fazer uma linha de produção de software. Então você consegue ter uma metodologia realmente para software, que o software não envolve só máquinas, vai envolver o seu PC e o ser humano que está na frente. E uma galera, porque nem, até as pessoas que não estão na frente do PC vão se envolver. Que é os caras que precisam do sistema, alguma coisa assim. Então, isso é uma analogia interessante para engenharia de software. Que ela é tão importante. Uhum, muito bem colocado, Lucas Suzy Bertan. Realmente andou prestando atenção nas aulas de engenharia de software. É aí, ó. Então aí, depois dessa introdução aí de engenharia de software, vou começar aqui a parte de código limpo, porque assim, a parte de código limpo, se você parar para pensar, a gente tem um processo que a gente tá para criar aí o nosso software, a gente está desenvolvendo, a gente já entendeu toda a metodologia para criar, mas e na parte que a gente vai codar? Pô, quando a gente está, pelo menos o pessoal aqui na Poli, todas as engenharias, a gente está lá na introdução à computação, está fazendo lá o Python, está fazendo C, agora eu acho que ainda continua sendo C, só o pessoal de algoritmos da Comp que agora mudou para Java, mas a gente está fazendo um código lá e a gente está, pô, todo embolado ali, o negócio está uma loucura, você mostra o código para o amiguinho não faz ideia do que você escreveu e você fica explicando, e quanto mais você explica, ideias novas surgem, você vai adicionar, e chega um momento que está chegando o prazo de entrega e você está lá, fritando em algum erro que você não faz ideia de onde surgiu. A ideia do código limpo, que é desse livro aqui, que é baseado aí no workshop, a gente pegar alguns conhecimentos, algumas práticas do pessoal que aí teve mais uma experiência, assim, que é o que o cara fala no livro, teve uma experiência de como escrever um software, como o pessoal que está codando lá, fazer de uma maneira que as outras pessoas entendam o que você está escrevendo e que você se entenda futuramente. Então, você pode pensar, poxa, eu vou ficar aí caprichando no meu código, gastando tempo pensando em nome de variável, pensando em como que eu vou identar, pô, isso aí vale a pena? Vale muito a pena. O tempo que você vai imprimir, vai colocar lá para você organizar o seu código e deixar ele compreensível para o seu eu do futuro, pô, vai otimizar muito o seu tempo. Então você vai aumentar muito a produtividade, você vai chegar para a pessoa, não vai precisar ficar explicando o que está acontecendo. Quer dizer, você vai explicar, mas vai gastar muito menos tempo que isso. E você consegue otimizar ao máximo aí o seu desenvolvimento. A gente, aqui no nosso grupo, essa parte do código limpo, a gente não precisa ser o doidão do código limpo, pegar e tentar aplicar tudo. Poxa, isso aqui precisa ser desse jeito aqui, porque isso aqui é melhor, a pessoa vai entender melhor. A gente utiliza isso com moderação. A gente quer fazer um código limpo, um código que a gente entenda daqui a um tempo, mas a gente não pode ficar, tipo, louco que, nossa, esse código aqui, vou ter que limpar ele, é absurdo. Tipo, tem como é que é, a pessoa tá com a mania ali do código limpo. A gente precisa otimizar o tempo também, então a gente tenta sempre caprichar, mas não precisa ficar louco com isso. O pessoal aí que gosta aí desses livros, aí eu recomendo o Clean Code e tem uma série aí de outras dicas aí para o pessoal que está desenvolvendo aí o software e tudo mais. Mas enfim, essa parte da introdução, de onde veio esse tal de código limpo e como que você define um código ruim. Para você definir um código ruim, vou pegar a definição já baseada no livro, você pega do quantas perguntas você faz acerca de um código. Quando você chega num código novo, você vai lá, por exemplo, num repositório no GitHub, chega num código novo, você com certeza não vai entender de cara o que o cara está fazendo, por mais bonito que o código seja. Você vai chegar e vai, pô, o que é isso? O que o cara está fazendo? Deixa eu entender. A diferença é quantas vezes você se pergunta o que exatamente o cara está fazendo. Quando o código é limpo, você faz algumas perguntas, isso aqui, o que o cara está fazendo? As coisas começam a se encaixar.
A partir do momento que você começa a fazer mais perguntas acerca daquele código, você vai começar a entender mais o código. O código ruim, o código sujo, é aquele que quanto mais você tenta entender, mais dúvida surge. Então, assim, essa definição é uma régua meio que qualitativa, vamos dizer assim. Se você chegar aqui e se perguntar muito, provavelmente aquele código não está bem escrito. Às vezes você escreve um código e olha assim, poxa, nem eu acho que eu estou entendendo o que eu estou fazendo. Então, exatamente. Esse é o tal do código sujo, vamos dizer assim. E tendo essa definição de código ruim, vamos ver como que a gente pode ter noção para conseguir melhorar esse código, refatorar ele, que a gente diz, reescrever, de forma que ele fique mais compreensível. Poxa, eu já meti essa aí dos benefícios do código limpo. Então, essa questão de menos esforço mental, o que está acontecendo, eu acabei adiantando tudo, falando antes naquela primeira introdução. Mas, primeira pergunta para o que seria o código limpo. Imagine que você tem uma variável chamada array. Você está no seu código, você está lá, você daqui 2 meses, você estava fazendo um código, teve que parar porque teve que estudar para as provas, e você vai continuar daqui, depois desse mês, você chega no seu código e tem uma variável chamada array. O que pode ter dentro dessa variável? Pense em possibilidades do que pode ter dentro de uma variável array. Você declara lá int array, que é um inteiro de array ali. O que pode ter nela? Cara, pode ter a prova do Enem, pode ter um ET, sei lá. Pode ter o World of Warman, pode ter uma prova de cálculo. Você precisa colocar nomes de variáveis que elas revelem para que elas servem. Esse exemplo aqui de dar um nome de variável chamada array é um exemplo meio absurdo, que às vezes você está lá programando rápido, eu só quero achar um nome rápido para colocar lá e eu coloco array. Às vezes você vai perder mais tempo pensando do que tem naquele array do que pensar, do que o tempo que você teria que, o esforço mental de colocar um nome melhor. Mas, enfim, essa questão de nomes significativos é interessante. Porque às vezes você olha assim, tá, esse código aqui tá ok, mas eu poderia deixar ele mais explícito. Então, por exemplo, eu tenho aqui a minha lista 3. Poxa, para a lista 3 eu quero falar que é de usuário, eu poderia colocar list of users. Que eu sei que lá dentro vai ter usuários, a não ser que eu coloque outra coisa de propósito, mas o esperado é ter lista de usuários lá dentro. E, por exemplo, a variável days. Beleza, days. Days pode ser, é muito genérico. O dias é o quê? Dias em relação ao programa. Pode ser que essa variável, dado o contexto, pode ser que ela seja bastante explícita. Mas em alguma outra aplicação, seria mais interessante se colocar tempos decorridos em dias. Então, você vai saber que você tem mais contexto do que aquela variável tá fazendo. Então, essa questão dos nomes é importantíssima. A questão de tamanho, poxa, eu vou escrever um nome que é gigantesco, mas às vezes, mesmo que seja gigantesco, ele vale a pena, porque você vai entender exatamente o que aquela variável está fazendo, às vezes sem comentários, você não precisa comentar nada lá, quer dizer, os comentários são importantes, mas às vezes você simplesmente colocando o nome de variável bom, ele já vai exprimir tudo o que você precisa. E também tem outras questões, outras práticas interessantes, é que você colocar nomes de variáveis parecidos também confunde muito. Porque a pessoa que está programando, nem sempre a pessoa vai estar, sei lá, com 9 horas de sono, exercício físico em dia, vai estar lá, vai ter comido bem no almoço, às vezes ela vai estar com sono, ela vai estar lá cansada, está fazendo. O cara chega, resultado passo 1 versus passou o passo 1. Ela vai, muito provavelmente, às vezes, olhar diretamente para passo 1 e vai achar que é a mesma coisa, que é a mesma variável. Está com sono lá, então, é uma coisa interessante você diferenciar variáveis. Você vê, essas minhas variáveis aqui estão com nomes muito parecidos. Então, eu posso modificar um pouco para ter alguma diferença. E também nomes em linguagem não pronunciável. Por exemplo, isso aqui. É difícil você pode colocar generation, timestamp, aqui esse MD é de meses, dias, horas, minutos e segundos. Então, mete logo o generation timestamp que já
tipo, a pessoa já vai entender. E outra coisa interessante de se lembrar na hora de você fazer um código é que você consiga ter variáveis que dê para dar Ctrl F. Isso é muito importante, porque se você faz uma variável, lá, variável A, lá dentro do seu código tem muitas letras A. Então, você dá Ctrl F, vai achar um monte. Então, se você colocar uma variável que ela tem um nome por si só, que é muito diferenciado ali, você vai ajudar bastante a pessoa que está codando ali para achar. E também tem algumas coisas que às vezes você escreve, por exemplo, no Java, o pessoal que programa em Java, é você colocar string, username string, tipo, eu já sei que é uma string, tipo, você não precisa colocar no nome que é uma string, para explicitar mais ainda. Quando você está numa ideia aí, no ambiente de desenvolvimento, você coloca o mouse em cima e já sabe do que se trata, qual que é o tipo daquela variável. Então, sim, às vezes é informação a mais. Você tem que passar a informação necessária, mas não a mais do que você precisa. E também, às vezes, quando você tá você e seus amigos em um belo dia programando e vocês estão cheios dos brainstorm, tendo um monte de ideia, você vai começar a usar várias codificações, como que pode dizer? Vocês vão começar a usar termos momentâneos para colocar o seu código, para colocar no seu código como nomes de variáveis. Então, sei lá, eu estou tendo uma ideia lá e eu nomeei que o meu array, na verdade, é alguma entidade que vamos dizer, o array, na verdade, é um aglomerador, vamos dizer assim. A pessoa pensou aleatoriamente, estou pensando nesse exemplo. Você, ao invés de chamar uma variável que é alguma coisa de array, você chama de aglomerador. Daqui algumas semanas, você não vai lembrar mais daquela codificação momentânea que você estava pensando. Você vai olhar e vai pensar assim, mano, o que é isso? O que eu escrevi aqui? O que a gente estava pensando naquele momento? Quando você vai escrever o nome de uma variável, você precisa colocar algo que você vai conseguir entender daqui a um tempo e sem contexto. Isso é interessante. Sem um contexto do momento ali. Isso aí é interessante, a questão de nomes. Agora, passando aí, também outras coisas que são interessantes é que é bom utilizar nomes do domínio do problema. A questão, você está resolvendo um problema relacionado a uma aplicação de saúde, um sistema relacionado à saúde. Utilize nomes que tenham a ver com a saúde, com aquela aplicação. Isso aí a pessoa que vai estar lendo, ela vai ter esse contexto de estar ali nessa questão de ser uma coisa de saúde. Então, isso vai ajudar bastante. Então, e também, por exemplo, você está numa aplicação de banco, você está lá desenvolvendo o aplicativo da Nubank, e você coloca assim, Bank Username. Você sabe que você está desenvolvendo um aplicativo de banco. É só se uma pessoa muito aleatória chegar no seu código e pensar, mano, eu preciso saber se isso aqui é de um banco ou não. Mas quem está desenvolvendo, ela foi contratada e ela sabe que ela está desenvolvendo para o banco. Então, você não precisa, às vezes, explicitar tanto. Então, é meio que você dosa ali, mais ou menos, o quanto você precisaria colocar e explicitar essas variáveis. Aqui já passou a questão de nomes significativos. Gostaria de saber aí se vocês têm alguma dúvida. Parece que a call vai terminar em 15 minutos. Mas, enfim, depois a gente pode criar uma nova. Tem alguém com alguma dúvida, alguma coisa? Tá de boa? Beleza. Qualquer coisa que vocês tiverem aí, é só mandar no chat. Agora, passando todo esse contexto dos nomes significativos, bora ir para as funções. As malditas funções, essa aí. A gente tem também a mesma ideia que a gente tem para o nome das variáveis, a gente pode colocar para as funções também. Quando a gente está colocando uma função, a gente quer saber o que exatamente ela faz. E você não quer, quando você está naquela função, ter que voltar aonde essa função foi declarada, ler todos os comentários sobre ela para entender ela. Você quer ler o nome da função e saber o que ela faz.
Ou seja, você coloca um nome que descreve exatamente o que ela faz. Então, às vezes é um exemplo simples, mas às vezes get username. Às vezes, se você explicitar get username from algum lugar, não sei. Às vezes isso aí você vai entender melhor, você não precisa ficar comentando, colocando comentário. Você, ao invés de você ficar lendo o comentário, você leu direto o código, como se fosse um texto. Lê aqui a função tal, é isso, sei lá, você consegue, a questão da variável, você consegue ler ela, já sabe o que ela é, então, é em relação a isso. E também, outra questão interessante é a parte de você ter funções pequenas. É legal você colocar funções que elas são caibam na sua tela. Então, isso é interessante. É claro que às vezes ela pode extrapolar, mas o ideal é você colocar a função que ela caiba dentro da sua tela, do seu PC, que você consiga ver o início dela e o que ela retorna. Do início ao fim dela, você sabe o que ela está fazendo. Então, ao invés de você ficar rolando o mouse, indo para baixo, voltando, para ver o que tinha em cima na função, o que eu declarei, o que eu fui embaixo, você pega no seu editor de texto, lá na sua IDE, coloca na página lá da função e você pode cruzar os braços, tirar a mão do teclado, tirar a mão do mouse e você simplesmente olha para a função. E você vai ter mais tempo mais facilidade para você analisar aquela função. Isso vai te dar muito mais prática assim, para você entender aquilo lá, o que aquela função está fazendo. Esse meme aí da girafa ela tá invertida quer dizer que quanto menor, melhor. Esse o caso da girafa, quanto maior, melhor, né? Mas enfim, isso aí é meio aleatório. Aqui, um exemplo de um código. Vocês podem ver que as variáveis aqui, por exemplo, é um loop, isso aí foi feito para rodar no Arduino. Ele foi colocado tudo dentro de uma página só, então o loop do Arduino, a aplicação inteira dentro do loop, ela tá na tela só. Então, você quer saber o funcionamento do que aquele Arduino está fazendo no programa inteiro, é só você ler. Então, você consegue ler dado recebido a serial. É a primeira coisa que ele faz no loop. Aqui eu deveria ter mudado o nome dessa variável, mas enfim, dessa função para ela ficar padrãozinho com as outras. Mas depois ela verifica a conexão do Wi-Fi. Depois ela vai pegar, daí eu coloquei um comentário, para você pegar um pacote que você está recebendo externo, de alguma comunicação. Depois, se esse pacote existe, você vai, ali quando você lê os dados recebidos, você armazena esses dados, você transforma o timestamp, não sei o que, para data e hora. Você mostra os valores na serial. Depois você faz outras questões ali. Você consegue ler o código, ao invés de você ter que ir lá na função para ver exatamente o que ela está fazendo. Você perde muito menos tempo fazendo isso. Você fica só ler o código. Isso aí é uma vantagem aí. E também, uma coisa interessante que ajuda para você fazer e entender como que eu vou colocar uma função que ela cabe na minha tela, sendo que toda vez que eu vou pensar numa função, eu penso em ela fazer 1 milhão de coisas. É que ela faça uma coisa só. Então, por exemplo, aqui tem o cara ali do ônibus, ele pode... tem o cara que dirige e o cara que cobra. A hora que você, supondo que você tenha 2 funções que façam isso, você fala assim, essa função dirige. Essa função aqui, ela cobra. Você não fica se perguntando muito, tá, beleza. O que? Tá, ela dirige e a outra cobra, beleza. Mas e se você fizer uma função que é uma função que dirige e cobra? E tem um parâmetro que é cobrar ou não? Aí já você começa a fazer um monte de pergunta, tá? Qual a condição para ele não cobrar? O que exatamente está acontecendo para ele cobrar ou não? Então, isso é a questão de você pegar um escopo do que você quer fazer e colocar que cada coisa ela faça exatamente aquilo que está sendo dito e que faça aquilo somente. Pior do que você colocar dirigir e cobrar no nome da função é você colocar só dirigir, sendo que ela também cobra. Isso aí é pior ainda, porque isso aí vai te enganar demais. A pessoa que vai ver lá, ela vai achar que
a função só dirige, sendo que lá no meio ela vai cobrar e você não vai fazer ideia de onde que exatamente está saindo aquela cobrança. Então, essa é a ideia das funções. Aqui é só a questão de quantas vezes surgiriam. E eu gostaria de saber, se vocês tiverem alguma dúvida, é só mandar no chat, que eu paro aqui, eu escuto o barulhinho, eu vou aí. Ou abrir o mic também, tá ok. Agora, parâmetros em funções. Uma coisa interessante é que quanto mais parâmetros você coloca uma função, mais difícil é você saber exatamente o que é aquela função, para que aqueles parâmetros eles servem. Por exemplo, você chega numa função que é fazer bolo, e você passa açúcar, margarina, leite, farinha, eggs, fermento. Cara, o que exatamente que a função fazer bolo faz com tudo isso? Chega assim, mano, tem que passar 1 milhão de parâmetros. Toda vez que eu for chamar essa função, eu vou ter que chamar todos esses parâmetros. Muito provavelmente você, supondo que seja uma linguagem compilada, ou Python mesmo, você vai lá, coloca todos os parâmetros e no último você erra alguma coisinha ali e dá tudo errado, você tem que recompilar, você tem que executar o código de novo, ficar 1 milhão de vezes naquela função lá, arrumando os parâmetros. Você perde um tempo lá arrumando parâmetro, passando para cá, passando para lá, sendo que seria muito mais fácil se você conseguir dividir esses parâmetros em várias funções menores, que elas recebem poucos parâmetros. Então, aqui eu coloquei a tigela, você primeiro bate as claras em neve, coloca os ovos e você tem as claras. Você mistura os ovos, a margarina e o açúcar. Depois você coloca a mistura na tigela. Você acrescenta leite, acrescenta farinha, você mexe, passa na cara, não sei o que lá. E aí você chega, tem o seu bolo no final. Já esse de fazer o bolo, você vai achar, mano, peraí, o que exatamente... como exatamente que eu faço o bolo? E você vai acabar esquecendo dos ingredientes, vamos dizer assim, desse jeito aí. É muito mais confuso. E também a parte de evitar entradas que são saídas. Essa aí, para o pessoal que está mexendo com Java, vai ser, eu acho que mais padrão. Não sei se vocês mexeram aí com scanner, que você pega input do teclado. Então, às vezes você cria uma classe lá, um objeto, que ele é um scanner para ver o que você está dando input no teclado. E você passa isso como um parâmetro da sua função. Você entende que às vezes também, esse aqui eu coloquei scanner, ele também poderia ser alguma coisa de output. Você colocar um output do seu teclado como um input da função. Você coloca uma coisa que é uma saída para você no terminal, sendo que você coloca como um parâmetro de uma função, que o parâmetro de uma função era para ser um input, não é? Então você vai acabar ficando meio confuso sobre isso. Então aqui eu acho que eu até coloquei errado essa questão de colocar o scanner, que isso aqui é um input, mas enfim. Você poderia colocar alguma coisa de output, alguma coisa assim que vai confundir. Você vai chegar ali, isso aqui vai sair no meu terminal, mas eu estou passando como parâmetro. Vai se confundir. Existem maneiras de você evitar isso, e quando você conseguir evitar, é legal. Então, e também é confuso ficar passando objeto de um lado para o outro, é esquisito. Agora, a questão de tratamento de erros. Por exemplo, isso eu nunca vi assim entre a gente, mas é uma coisa que eu achei interessante. Às vezes você está escrevendo uma função e ao invés de você fazer um tratamento normal com bloco try catch, para o pessoal que não está acostumado com essa questão, o try você basicamente coloca num bloco. Aqui eu acho que eu não vou ter um exemplo, infelizmente. Mas você pega um código que ele possivelmente vai dar um erro, vai dar um segmentation fault, alguma coisa assim. Você coloca nesse bloco e se ele der um erro, ele, ao invés de crashar o programa, ele vai executar um outro bloco e vai esquecer que aquilo ali aconteceu, que aquele erro aconteceu. Então, ao invés de você, por exemplo, supondo que você está fazendo uma chamada para um servidor na internet e não chegou nada, e isso aí é um erro, aquela página 404, alguma coisa assim, ao invés de você passar um código de erro, por exemplo, o pessoal do que está fazendo um aplicativo de banco
todo mundo fez uma convenção e falou assim, vamos ter códigos de erro nas nossas funções, que caso esse código chegue para você, eu vou entender aquilo como erro. Seria meio criminoso, porque você ia ter que abrir um livrinho, um guiazinho sobre todos os códigos de erro que estão lá. Então é melhor você colocar isso num bloco try-catch. Eu acho que ninguém aí não vai fazer isso, que é muito mais prático colocar no try-catch, mas enfim. E também a questão de que esse tratamento de erro, se possível, deixa na camada mais low level do seu código. Então, se você olhar aqui essa main aqui, eu vou colocar que ela tem várias funções ali, pegar dados do input do usuário. Ao invés de eu tratar o dado, por exemplo, colocar um bloco try catch aqui na minha main, que vai tratar se ela conseguiu ou não pegar o dado do input do usuário. Não, pega e coloca esse try catch lá dentro da função. A função vai dar conta de tudo que pode dar de erro dentro dela. Isso aí é interessante, vai deixar mais clean. A parte que é mais high-end do seu código, ela vai ficar mais limpa. Então, você bate o olho ali na parte mais high ali do seu código, você vai saber o que está acontecendo. E quando você vai indo mais low, vai vendo as funções, aí você vai vendo o que pode ter acontecido de erro, o que pode ter vindo. Isso é mais interessante. Porque quando você chega num código, você quer ter uma ideia rápida do que aquele código faz. E não ter que entender o código inteiro para poder mexer nele. Então, essa é a função desse tipo de coisa. Agora, comentários. Um mito aí que, pô, o meu código tá limpo, eu dei nome de variável, tudo bonitinho. Então, eu não preciso de comentários, eu posso simplesmente tirar todos e, pô, só escrevo o código, todo mundo vai entender. Isso é uma grande mentira. Às vezes, realmente não tem como você expressar aquilo lá direito somente no código. Você precisa colocar um comentário, ó, tomem cuidado aqui, isso aqui pode acontecer tal coisa. Às vezes, tipo, isso aí é importante também. Você pode colocar comentários lá que vai ajudar, mas isso, às vezes a gente, para fazer uma entrega para uma disciplina, por exemplo, de algoritmo, a gente colocava comentários inúteis só para ter comentário, mas na verdade, isso aí para a pessoa que vai ler é pior, na teoria. Claro que o cara que vai corrigir, ele vai considerar, pô, tem comentário ou não. Aí, às vezes, para disciplina, a pessoa vai valer a pena você colocar um comentário meio inútil. Mas em termos de software de verdade, às vezes você precisa ponderar. Pô, eu preciso gastar uma linha colocando um comentário aqui, sendo que a pessoa já entendeu o contexto, então você precisa refletir. Pô, a pessoa já entendeu ou eu preciso deixar mais explícito? Então, existem coisas tipo que são necessárias. Por exemplo, continuando aí dos comentários, da nossa retomada aí depois dos problemas técnicos, essa questão aí de comentários redundantes, nome e colocar um comentário em cima como nome. E, assim, o código perfeito, como eu tinha dito antes, não precisaria de comentários, só que eu coloquei código perfeito, aí é tenso. Mas o código perfeito não existe, você não vai conseguir explicitar tudo que você quer só no código, você vai precisar deixar uma lembrança ali para o cara, alguma coisa para o futuro, você precisa falar, explicar melhor, alguma coisa assim. É interessante você colocar assim. E outra coisa que é legal lembrar assim, de comentário é que os comentários eles vão se tornando supérfluos enquanto o código evolui. Então, você começa a mudar o código, você vai perceber que os comentários que você fez antes não exatamente eles refletem aquele código novo. Eles traduzem informação do código anterior. Então, se alguém chegar lá e ver que uma variável, você chega lá, tem uma função que faz isso, isso, você precisava explicar melhor sobre ela. Aí você adiciona uma coisa nova nela e esquece de atualizar os comentários. A pessoa que vai chegar de novo, talvez ela não saiba disso. E ela vai lá, vai ler o comentário, beleza, não faz isso. Ela vai ficar quebrando a cabeça, pô, o que essa função tá fazendo? Tipo, a mais do que ela não deveria e, pô, por que ela tá fazendo isso? De onde que tá vindo? Até ela descobrir que é lá, ela vai gastar um tempão. Então, a questão dos comentários é bastante delicada. Ela, como se diz, os comentários são como uma faca. Você pode usar pro bem e pro mal, mano. Você pode cortar o pão, mas, tipo, pode dar problema também. Então,
Os comentários aí são importantes. E agora algumas questões mais que, assim, ajudam bastante, é a questão de formatação. Quando você chega num código, você, assim, você tenta agrupar as coisas que têm correlação, todo mundo junto. Então, por exemplo, eu cheguei aqui nesse meu exemplo, se tem nome do Wi-Fi, token de acesso MQTT, MQTT é um protocolo aí de conexão. Se tem um servidor no MQTT, você vai fazer leitura, senha do Wi-Fi, pino leitura do acelerômetro. Você chega num código assim, você bate o olho e pensa, pô, mano, do que esse código se trata? Exatamente. Você tem uma ideia, pô, ele está conectando com algum MQTT, está fazendo alguma leitura, mas, pô, isso aqui está tudo misturado. A hora que você chega e você vê nome do Wi-Fi, senha do Wi-Fi, tudo de acesso MQTT, servidor MQTT, pino, não sei o que lá. Você consegue ter uma ideia melhor do que aquele código pode ser. Então, você não vai ter todas as respostas só de olhar para umas coisinhas agrupadinhas ali, mas você vai ter muito mais chance de ter uma ideia correta sobre aquele código, como também vai ser muito mais fácil mexer. Pensa que você, sei lá, foi para outro lugar, mudou o nome do Wi-Fi e a senha, e eu preciso mudar em 2 lugares, e um deles está na linha 10 e outro está na linha 100. Você vai dar um Ctrl F em Wi-Fi, vai começar a aparecer um monte de coisa, e um certo dia você vai estar cansado, vai alterar só o nome, não vai alterar a senha, aí você vai perder um tempo pesquisando, pô, o que está de errado, depois você, ao invés, você achou que era uma coisa super complexa, mudou o código inteiro, aí descobriu, pô, era só a senha do Wi-Fi. Então, isso aí é uma coisa importante de formatação. Também, tentar criar arquivos pequenos. Quando você cria um arquivo de 1000 linhas, poxa, 1000 linhas, você pode dar scroll infinito no mouse. Você pode ter 100 função. É coisa pra caramba. Tipo, você chega naquele arquivão lá, você vai pensar, mano, por onde que eu começo a ler isso aqui? Começo do começo ou, cara, deveria ir pro meio e dar uma olhada em geral, ver se tem algum comentário? Eles são melhores de ler, você vai ficar muito mais prático com arquivos pequenos. E até aquela noção de nome de variável também é legal para nome de arquivo. Então, colocar um arquivo com um nome condizente com o que ele faz, com o que ele tem. Isso também é muito interessante. E a questão de limite horizontal no código. Se você não tem um monitor insano que pega a parede inteira, você não vai, se for muito longo horizontalmente, você não vai conseguir ler o negócio do começo ao fim. Então, tenta colocar que a leitura do código seja mais ou menos na vertical. Claro que às vezes ele vai aceder um pouco para horizontal, vai pegar ali, vai ficar esquisito, mas sempre é bom tentar colocar que você consiga só dar scroll no mouse e sem ter que pegar o mouse lá embaixo, pegar e jogar a barrinha para o lado. Isso gasta um tempo absurdo. E também é importante deixar o código dentado, tudo na mesma, vou dizer assim, com o mesmo espaçamento, isso aí é importante. E para finalizar, eu acho que terminou. Eu coloco essa função aí do JavaScript de um código, isso aí printa alguma coisa, deve ser algum Hello World, alguma coisa, e de alguma maneira o JavaScript consegue fazer isso. Só assim para finalizar aí a workshop aí de código limpo. Eu estou disponível aí para dúvidas, alguma coisa aí. Só falar aí. Da minha parte tá ok.